Queridos irmãos, boa noite, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Queria muito fazer Libras e falar simultaneamente, mas é muito difícil. É igual a falar 2 idiomas simultaneamente. Por isso, eu quero pedir desculpas para Helene, principalmente. Na próxima vez, farei Libras. Irmãos, mais uma vez, boa noite. Eu não sou talentoso como o nosso pastor e nem como o Fernando Inforçato. Por isso eu vou me abster de cantar junto com os irmãos. Espero que os irmãos entendam. Irmãos, nessa noite eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre algo muito importante na nossa vida. Sobre uma palavra muito importante. Esperança. A palavra esperança parece algo muito simples, mas é algo tão importante na nossa vida. Certo médico alemão, Dr. Albert Schweitzer, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1952 pelos trabalhos que ele desenvolveu como médico no Gabão. Além de médico, ele era filósofo, foi também pregador do Evangelho no Gabão. E ele disse uma frase que ficou muito famosa. A frase diz o seguinte: a grande tragédia não é quando um homem morre, mas ela é muito maior quando morre o que está dentro do homem enquanto ele vive. Vou repetir. A grande tragédia não é quando um homem morre, mas sim quando morre o que está dentro do homem enquanto ele vive. Ele estava falando de esperança. Ele estava falando de algo que nos mantém vivo, que nos mantém sonhando, que nos mantém lutando. Esperança. Quando uma pessoa perde a esperança, ela pode entrar em depressão, ela fica deprimida, ela fica com medo, ela pode entrar em paranoia, ficar paranoica. Muitos empresários, quando vão à falência e perdem tudo, alguns, por não ter esperança, por não conseguir ver uma luz no fim do túnel, muitos se suicidam, porque não tem esperança mais. Quando uma pessoa recebe do médico uma resposta dos exames e o diagnóstico é terrível e é uma doença incurável, se essa pessoa não tiver um pouquinho de esperança, ela abandona o tratamento. Ela não segue com o tratamento. Ela entra em depressão. E ela pode dificultar o seu restabelecimento por não cooperar, por não sonhar, por não ter esperança na cura. Quantas pessoas entram em depressão, se isolam, jogam seus sonhos na lata do lixo porque não têm esperança, porque não conseguem sonhar. A palavra esperança, ela não vem do verbo esperar. Porque quem espera, senta e espera. É uma postura imóvel, estática. A palavra esperança vem do verbo esperançar. Eu também fiquei surpreso. Verbo esperançar. Inclusive, é conjugável esse verbo, esperançar. E esperança é a expectação de um bem. Eu tenho expectativa de um bem. Futuro, eu tenho esperança.
Quando nós perdemos a esperança, irmãos, nós ficamos sem chão. Houve um homem na Bíblia que passou por momentos de desesperança e ele ficou realmente arrasado. No ano 609 a.C., o rei Nabucodonosor, ele fez 3 investidas em 609 a.C., no ano de 598 a.C. e depois no ano de 587 a.C. Ele fez 3 investidas contra Israel. A primeira investida, ele levou cativo para a Babilônia o rei Jeoaquim, levou o profeta Daniel e os seus amigos. Na segunda investida, ele tinha deixado como rei em Israel Jeconias. Esse Jeconias, irmãos, ele fez uma associação com os egípcios e ele achava que os egípcios o ajudariam. Mas os egípcios não o ajudou. O rei Nabucodonosor ficou sabendo, foi lá e destruiu mais um pouco de Israel. Em 587, houve uma terceira investida do rei Nabucodonosor contra Israel. E nessa terceira investida, o rei Nabucodonosor, ele fez uma desgraça tão grande, mas tão grande em Israel. Ele saqueou o templo, pegou os utensílios de ouro do templo e levou tudo para a Babilônia. Ele cortou as árvores frutíferas, colocou fogo nas plantações, e o povo de Israel ficou na miséria. Inclusive, irmãos, um pouquinho depois desta época, o profeta Neemias, no seu livro, ele conta que Anani foi visitá-lo. E aí ele chegou para Anani, perguntou para Anani, como é que está o povo em Israel? Anani falou assim, uma pobreza terrível. As pessoas que ficaram em Israel estão passando fome. Diz o profeta Neemias que ele sentou e chorou por causa da desgraça que ficou em Israel, que o rei Nabucodonosor deixou. O profeta Jeremias viveu nessa época e ele acompanhou tudo isso. E o profeta Jeremias, ele relata isso, essa desgraceira toda, no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. E eu gostaria de ler com os irmãos do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículo 1 ao versículo 25. Eu vou ler, gostaria que os irmãos acompanhassem, né? Diz o seguinte, o texto: Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele viu tudo isto acontecendo, toda essa desgraça que ocorreu em Israel. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Olha, irmãos, que palavra. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Essa é a narrativa do profeta Jeremias. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia.
Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Irmãos, até aqui o profeta Jeremias, ele fala da tristeza ou da amargura que realmente estava no seu coração. A partir do versículo 21, ele vai falar realmente da esperança em realmente mudar o cenário. Ele diz o seguinte no versículo 21: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A partir do versículo 21, 22 até o 25, irmãos, ele vai falar daquilo que realmente pode dar esperança, que podia trazer sonhos para a vida dele. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que o povo de Israel estava sofrendo, o cativeiro, 70 anos, toda a desgraça que o rei Nabucodonosor causou ao povo de Israel era consequência do pecado do povo de Israel. Logo, eles precisavam da misericórdia de Deus, porque o que eles sofriam era consequência de pecado. Por isso, o profeta Jeremias aqui, ele faz referência à misericórdia de Deus. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Irmãos, o que realmente não podia, o que não saiu da mente do profeta Jeremias, eram essas três coisas: a misericórdia de Deus, que não tinha fim, porque o povo precisava dela, a fidelidade de Deus, quando Deus disse para Moisés que ajudaria o povo, que estaria com o povo, Jeremias se apega a isso. E em terceiro lugar, ele fala da bondade de Deus. Isso, essas três coisas, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus e a misericórdia de Deus, é que não podia sair da mente do profeta Jeremias, e essas três coisas é que davam esperança para o profeta prosseguir sonhando, imaginar um Israel realmente liberto das garras do rei Nabucodonosor, né? E imaginar Israel perdoado por Deus e o reino restaurado. Isso trazia esperança para o profeta Jeremias. Irmãos, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que se a nossa esperança em Jesus se resume apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. O que o apóstolo está querendo dizer é que as benesses que nós podemos obter através de Jesus, né, nesta vida, é muito pequena comparado ao que realmente está reservado para nós no céu. Quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós e somos salvos da ira vindoura, nós recebemos muitos benefícios. Deus escuta as nossas orações, Deus atende as nossas orações, Deus nos conforta através da sua palavra. Nós temos a igreja que realmente serve de alento, de apoio
apoio a nós. Nós temos muitas benesses ainda em vida, decorrente da nossa vida com Deus. Mas isso, irmãos, é muito pequeno comparado ao que Deus tem reservado para nós no céu. Por isso é que no Velho Testamento diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Porque é muito melhor estar com Deus do que realmente obter benesses de Deus ainda nesta vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança, o que nós esperamos de Deus, se limita apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens, porque o que está reservado para nós no céu é incomparável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Irmãos, a minha família, ou melhor, a família da minha esposa, passou por um momento difícil, mas um momento marcante que me ensinou muito. Há 4 anos, o meu sogro faleceu, o Sr. Joel, homem muito querido, amado, testemunho muito bonito. No dia do funeral do Sr. Joel, todos os membros da família estavam em paz, naturalmente tristes, por causa da perda de um homem tão bom, por causa da separação que houve naturalmente, mas ao mesmo tempo estavam em paz, porque sabiam que o Sr. Joel, meu sogro, estava na glória com o Senhor. E isso é incomparável, melhor. E isso traz paz para o nosso coração quando nós estamos com Deus. Irmãos, nós vivemos uma pandemia neste momento. Uma pandemia que nos entristece, que nos traz medo, que nos traz preocupação. Quando lemos nos jornais, quando ouvimos os noticiários dizendo que em Guarulhos os hospitais públicos, estaduais e municipais estão com praticamente 100% dos leitos ocupados, isso nos traz preocupação. Isso nos traz medo. Nós somos seres humanos. Mas o coronavírus, ele não pode realmente tirar a nossa esperança em Deus. Isso não é nada comparado ao que Deus realmente tem nos reservado. O que eu queria deixar com os irmãos nessa noite é que nós não precisamos de ter medo. Nós não precisamos de ficar assustados. Naturalmente, temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance para nos preservarmos. Usar máscara, usar álcool gel, não ficarmos nos expondo. Claro que temos que nos cuidar. É nossa obrigação, não é? Mas ao mesmo tempo, irmãos, não atemorize o seu coração, não. Tenha Deus, tenha o Senhor Jesus como sua esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai fazer questão de ler com os irmãos esse texto maravilhoso, Romanos 12, 12. Diz o seguinte, regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Eu vou repetir, irmãos, porque esse texto é muito bonito. Regozijai-vos. Tenha felicidade na esperança. Na esperança de dias melhores com Deus. Esperança na sua salvação. Na esperança de que Deus está com você. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. É o que nós estamos fazendo. É o que depende de nós. A nossa esperança nos leva a expectar, a sonhar, a esperar algo bom. E nós esperamos isso em Deus.
E para encerrar, irmãos, eu gosto muito de uma música, um cântico, um hino, né? O hino de número 300 do cancioneiro assembleano, da harpa cristã. O hino diz o seguinte: nossa esperança. Jesus sim vem do céu, em glória ele vem, ecoa a nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Que Deus realmente nos fortaleça, nos sustente, mantenha vivo em nós a esperança. O que podia trazer esperança para o profeta Jeremias, e ele tinha que trazer a memória o tempo todo, era a misericórdia, a bondade e a fidelidade de Deus. O que nos traz esperança, e nós precisamos de trazer a memória o tempo todo, é a salvação. É a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Que possamos nos apegar a essa vinda. E que não esqueçamos jamais de que nós somos forasteiros aqui e estamos de passagem. Que Deus fortaleça em nós e reavive em nós essa esperança. Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, na condição de filhos do Senhor, ó Pai, nós clamamos neste momento. Sê propício a nós, pecadores. Usa de misericórdia para com as nossas vidas, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, para que jamais esqueçamos de que nós somos forasteiros nessa terra, de que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde estaríamos com o Senhor, ó Pai. Reaviva em nós essa esperança todos os dias, ó Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem renovado as nossas forças. Te agradecemos por cada uma das boas dádivas que vêm das mãos do Senhor, ó Pai. Ajude-nos para que não sejamos surdos ou cegos para a bondade do Senhor, ó Pai. Ajude-nos para que tenhamos sempre um coração grato. Reaviva em nós, Senhor, a esperança da glória do Senhor, ó Pai. É no nome santo e maravilhoso de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo, Senhor. Amém, ó Pai. Queridos, não deixe de orar com a sua família. Reúna os seus queridos, ore. Não deixe de clamar. Deus os abençoe.